Bom dia, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para a aula da semana? Nessa semana nós vamos falar um pouco sobre compor e decompor números naturais, ou composição e decomposição de números, tá? O que é compor e decompor números? Primeiro eu vou falar do que é compor. Você compor um número é você formar o número usando as casas decimais, as ordens, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Um número composto é um número formado, certo? Ele está no formato que a gente conhece, que a gente utiliza, lá com unidade, dezena, centena, etc, tá? E o que é decompor esse número? Eu uso carinhosamente o termo que é você abrir o número, tá? É você pegar este número que está formado e abrir este número como uma soma das ordens. Então você vai somar as dezenas com as centenas, com as unidades, e aí você vai decompor, você vai abrir este número, tá? Vou fazer aqui 4 exemplos com vocês para vocês entenderem como que a gente passa da composição, de compor, para decompor, tá? Este número. Então, é o que eu falei, um número composto, né, um número que está na composição, ele está no formato unidade, dezena, centena, por exemplo, tá? E um número decomposto, ele está como uma soma, a gente está somando centena mais dezena mais unidade. Então, vamos lá, fazer um exemplo. Aqui eu tenho um número composto 346. O número está fechado, ele está formado, 346. Preciso abrir este número, eu quero decompor este número. Então eu vou lá olhar, na centena eu tenho o número 3. O que esse 3 está valendo? 3 centenas, tá? Então aqui ó, na centena eu vou colocar quanto? 3 centenas, que são 300. Ó, 300, mais. Agora na dezena aqui eu tenho o 4. 4 dezenas são quanto? Qual é o número que 4 dezenas representa? 40. Então aqui, ó, mais 40. Ó, 40. E na unidade eu tenho 6, que representam 6 unidades. Então, mais 6. Então, ó, número composto, 346. Número decomposto, 300 mais 40 mais 6. Lógico que se eu somar esse daqui, o 300 mais o 40 mais o 6, vai dar quanto? 346. O jeito que a gente lê o número, que a gente fala, diz muito, porque ele já nos ajuda. Ó, 346. 346. Tá vendo? É muito fácil. Quando a gente está falando, se você ler o número, você decompõe muito mais fácil, tá? Vamos ver o exemplo ao contrário? Então aqui eu passei da composição para a decomposição. Vou ao contrário agora. O número está decomposto e eu vou montar o número. Então vamos lá. Ele é 400 mais 60 mais 1. Como que eu vou montar esse número? Eu vou lá olhar. Na unidade eu tenho 1. Então na casa da unidade eu vou colocar o número 1. Na casa da dezena, ó, eu tenho 60. 60 são quantas dezenas? 6. Então aqui, ó, na dezena, 6. E na centena, ó, eu tenho 400. 400 são quantas centenas? 4. Então, ó, o número composto, fechadinho, certo? Vai ser 461. Vamos ver se a gente acertou? Vamos lá, ó, do jeito que a gente fala. 461. 400 mais 60 mais 1. Tá vendo? É a mesma coisa. A diferença é que aqui a gente abre numa soma, tá? Próximo exemplo. Eu tenho aqui o nome 908. Eu quero abrir, eu quero decompor esse número. 908. Então, na casa da centena, eu tenho qual número? O número 9. 9 centenas são quantos? 900, certinho. 900. Mais, eita pega, olha aqui. Na dezena, eu tenho o 0. O 0 representa nada. Então, eu tenho alguma dezena aí? Não tenho dezena.
Eu preciso colocar o zero na casa da dezena? Aqui, na minha decomposição? Não preciso. Então, só vai ficar em branco. Não tem dezena. E aí eu tenho quantas unidades? Unidades eu tenho 8. Então, aqui na unidade eu vou colocar o 8, tá? Aí eu não preciso colocar nada. Vai ficar 900 mais 8. Vai dar quanto? 908, certo? Viram só? Como não tem aqui na casa da dezena, eu não preciso colocar mais 0 mais 8. Não preciso. Aí você só pula a casa decimal. Você coloca as casas decimais que você tem, tá? Vou fazer o outro exemplo aqui para vocês verem. Ó, aqui eu tenho o número decomposto 600 mais 50. Eu tenho alguém aqui na casa da unidade? Não tem ninguém na casa da unidade, ó. Centena, dezena, mas na casa da unidade eu não tenho ninguém. Se eu não tenho ninguém na casa da unidade, que número que eu coloco lá? 0. Então aqui, ó, 0 na casa da unidade. Na casa da dezena eu tenho 50. 50 são quantas dezenas? 5. Então eu vou colocar o 5 aqui. E na casa da centena eu tenho 600. 600 são quantas centenas? 6. Então, vou colocar o 6 aqui. E aí eu fiquei com que número? 650. Vamos ver se a gente acertou? Vou ler o número, ó. 650. E aqui 600 mais 50. Perfeito, tá certinho, tá? Então você abrir o número, decompor o número é formar uma soma das ordens. Você fechar o número, tá? Ou compor é você escrever o número com as casas decimais, unidade, dezena, centena e assim por diante, se o número for maior, tá bom? Um beijo, gente, boas atividades, até a semana que vem, tchau!